Bem-vindo ao Direito em Ação, o seu programa genial e irreverente do direito. Né, Paulo? Nós hoje vamos falar sobre o quê? Boa tarde, pessoal. Hoje é um dia histórico no Brasil e nós não poderíamos deixar de trazer esse assunto, obviamente. Nós vamos falar sobre o julgamento da trama golpista. Estamos a menos de 24 horas decorridas do julgamento que condenou por 4-1 o primeiro grupo de pessoas que foram julgadas pela trama golpista, que foi chamado de núcleo crucial, certo? O núcleo, segundo a PGR, né? Foi a PGR que deu esse nome. O interessante é o seguinte, isso é uma reafirmação das instituições democráticas no país. Porque, independente do que você entenda por justiça ou não, as instituições prevaleceram sobre o sentimento pessoal de determinadas autoridades. Né? Um grande problema nas democracias, principalmente nas democracias incipientes como a nossa, apesar de já ter mais de 100 anos, mas a gente vê aqui como é que foi a implementação da democracia no Brasil, através de acordos de elite. Né? Então, os militares tomaram o poder do imperador e criaram a república, que seria democrática. Mas, em 1932, houve uma intentona contra a república. Em 1934, outra. 1932, que foi a Constituição de 34. 37 outro, 46 outro, 64, 69 alguns reconhecem ou não, e 1988. Então, sempre houve um acordo de elites que quem tentava o golpe ou não tentava, alterava de uma forma ou de outra o sistema jurídico vigente. Então, havia como se fosse um êxito parcial. Mas é interessante que quando você iniciou sua fala, você falou que a democracia nossa é um pouco incipiente. Acho que era. E agora eu acho que ela está num grande caminho para deixar de ser. Porque é a primeira vez que é tentado um golpe, não se consegue o golpe e se alcança um julgamento da forma que foi realizado. Eu acho que é uma coisa a se comemorar. Isso é o fortalecimento das instituições. Isso não é o fortalecimento das instituições, não é um poder dado às instituições sem uma resistência palpável. É isso que está acontecendo mesmo. Nós temos que resistir ao arbítrio de determinadas pessoas. E o arbítrio, gente, é de lá e de cá. A característica do sistema democrático é ninguém está acima das leis. Você pode até ter funções com prerrogativas que saem da legislação comum. Ou seja, quem que pode decretar a prisão de um ministro do Supremo? Não sou eu, mas o próprio Supremo, o presidente Supremo, está na lei falando quem que pode. Quem que pode decretar a prisão de um deputado? Eu posso? Não, mesmo que eu fosse o juiz de primeira instância, eu não poderia. Então, mas isso não quer dizer que tudo está perfeito. Não, mas o que acontece? Isso já é a primeira semente da democracia. É você saber que você que exerce determinado poder, o exerce baseado nas instituições que você pertence, e você tem que exercer o poder não de forma pessoal, mas da forma que a própria lei baliza o exercício do poder. Isso se chama competência. Tá entendendo? Isso está sendo reafirmado hoje. Mas mesmo no judiciário nós temos ainda questões que nos forçam a tentar reafirmar o judiciário legitimamente e que merece uma reforma, como o que nós vimos no julgamento da primeira turma. Nós tivemos 4 votos pela condenação e pela preservação da competência e da legitimidade do julgamento. Nós tivemos um voto completamente divergente. Não estou falando que está certo ou está errado, não. Mas como legitimação do judiciário, nós temos que oferecer aos administrados segurança jurídica. E segurança jurídica é você prever o que o juiz mais ou menos vai julgar de acordo com o arcabouço jurídico que existe. E não com a intenção dele em determinado momento.
O que tira a legitimidade do nosso judiciário é o casuísmo. É o juiz que julga de determinada forma para o caso da Paula e para o caso do Arthur outro, por caso do Davi outro. Isso daí, a mesma questão. Você mesmo teve um caso assim. Desculpe, te interrompi. A gente vai contextualizar porque a gente acabou concluindo antes de explicar o que aconteceu, né? Mas a gente vai contextualizar para esclarecer isso que o Flávio está falando. O que ele está falando? O voto do Fux é completamente arbitrário aos votos anteriores do próprio Fux. Então, nós vamos chegar lá. Ele votou contra ele mesmo. E isso gera uma instabilidade muito grande no sistema judiciário. E a gente vive isso o tempo inteiro. Você ia falar de um caso que eu tive. Mas antes eu vou explicar a doutrina de Montesquieu dos freios e contrapesos. O que é? Por que existem 3 poderes na República? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Isso daí, quem bolou isso foi um filósofo da época da Revolução Francesa que falava o seguinte... E isso até a própria Revolução Francesa demonstrou isso, porque o Robespierre, depois que ele exerceu o poder absoluto por cerca de 6 ou 7 anos, ele e a maioria dos líderes da Revolução Francesa foram decapitados pela guilhotina. Por quê? E foi o pensamento de Rousseau. Quem exerce o poder tende a abusar do exercício do poder até que encontre limitação no seu exercício do poder, no próprio poder. E aí ele faz os fundamentos do sistema dos freios e contrapesos. O que é? A cada poder que é deferido a determinada autoridade, você cria um dever que legitima aquela competência que ele tem. Então, por exemplo, no poder, nós temos poder legislativo federal, estadual e municipal. Nós temos o poder executivo federal, estadual e municipal. E o judiciário federal e estadual. Por quê? Porque um serve de freio ao outro. Então o governador do estado manda na polícia, mas não manda no exército. O presidente da república manda no exército, nas forças armadas, mas não manda nas polícias. Por quê? Porque se houver abuso de poder de um ou outro, há no próprio sistema constitucional as formas de repelir esse abuso. E reciprocamente entre os poderes também. O próprio executivo vai colocar freio no judiciário, que pode colocar freio também no legislativo. Isso. E assim por diante. No parágrafo único do artigo 1º da Constituição fala que são poderes harmônicos e independentes entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Com essa função de um servir de limite ao outro. Então é o seguinte, não cabe ao legislativo colocar limite no Supremo. Não cabe ao Supremo legislar da forma que tem sido feita, que a gente chama de ativismo judicial. O judiciário viu uma lacuna de poder e tem abusado do seu exercício constitucional de dizer o direito. Assim como também os deputados não podem sentar na cadeira do presidente do Congresso Nacional para tentar interferir numa decisão do judiciário, que foi uma tentativa que aconteceu uns tempos aí para trás. Exatamente. Então, o fato de ser democracia, de você ter os poderes limitados, você não ter um poder que seja proeminente sobre os outros, que pode ditar as coisas ou deixar de ditar, não quer dizer que é uma terra sem lei, não. Você tem a lei e todos têm que exercer a lei. E aí que vai a questão que eu questionei logo no início, que é o seguinte: você entra com 2 ações para pessoas diferentes, mas que a situação fática é a mesma. Cai num juiz ou no outro, um dá liminar e você começa às vezes a receber determinada pensão, alguma coisa, e o outro... Mesmos fatos, mesma situação, mesmo contexto, mesmo direito. E outro juiz não dá. Diferentes. Né? Um juiz concede, o outro não. Então, é isso que eu falo, que tem que haver uma reforma do judiciário para legitimar o exercício do judiciário, porque não cabe. O pessoal fala, não, mas tem que ter segurança jurídica. Segurança jurídica é a afirmação do direito material. O que é isso? Você saber que se você deve, você vai ser obrigado a pagar. Se você tem um benefício para receber, você vai receber. Agora, hoje, o que nós temos? Dependendo da pessoa, pessoal, se eu sou alguma pessoa importante, um coach, alguém que é famoso, você vai ter determinado tratamento do judiciário. Se você não é,
você vai ter outro tratamento. É mais ou menos o que o Itamar falava. Para os amigos, a lei. Para os inimigos, os rigores da lei. Então, nós que somos advogados, nós vemos que tem juiz que só age nos rigores da lei, que se danem o direito dos administrados. E tem juiz que só atende aos benefícios e à aplicação da lei para os amigos. E aí nós vamos falar assim do STF ou não? Claro que vamos. Então vamos, então vamos lá. Deixa eu dar um contexto. A única coisa que eu não concordo é o seguinte, eu falo que tem 30 anos que a gente defende esse ponto da falta de legitimação do judiciário. O devido processo legal está sendo observado. Por enquanto? Não, está sendo observado. Por quê? Porque é o mesmo processo deslegítimo que existe há 30 anos. Então é o seguinte, se o cara é preto, pobre, morador de periferia, são os rigores da lei. Então ele vai sempre se fuder. Ele vai sempre... Desculpa, vai sempre se fuder. Bota um pino fuder, tá, Davi? No dela também. Então ele vai sempre se ferrar. Se o cara é amigo do desembargador, é fidalgo, filho de algo, ele tem um tratamento diferenciado no judiciário. Esse quisto está no judiciário, porque no final das contas, quem fala o que é certo e o que é errado é o judiciário que teria legitimidade para fazer isso. No caso nosso aqui, o certo e errado é diferente para o Davi e para mim. Tá, então, tá entendendo? Numa questão típica de qualquer um. Não é para o Davi, que é policial, que está no exercício da função, e para mim, que sou civil, não. É para o Davi, morador da casa A, e eu, morador do lado dele da casa B. O direito é diferente dependendo da forma que ele se apresenta. Isso aí é deslegitimidade do judiciário. Isso daí tem que ser mudado. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente começou pelo fim, vamos contextualizar e voltar a história para lá, porque a gente está concluindo. Olha só. Ontem foi concluído o julgamento da primeira turma que foi julgada, chamado de núcleo crucial, segundo a PGR. A ação penal 2668 tratou do núcleo 1, composto por 8 réus. Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira, Alexandre Ramagem e Mauro Cid. A primeira turma recebeu a denúncia em 26 de março de 2025 e conduziu as sessões de julgamento entre 3 e 11 de 9 de 2025. Hoje é dia 12, tá? Então nós estamos gravando a menos de 24 horas do julgamento final, que demorou esses dias, mencionados. Que foram os tipos penais apresentados ao Supremo e julgados, então, nessas sessões? Golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 3591 do Código Penal. Organização criminosa armada, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850 de 2013. Dano qualificado, artigo 163 do Código Penal. E deteriorização de patrimônio tombado, artigo 62 da Lei 9.605 de 98. Por 4-1, a primeira turma condenou Bolsonaro e mais os outros 7 réus. E aí nós vamos falar de cada um deles e as penas a eles imputadas. Antes eu vou explicar uma coisa. Como que se gera um processo? Na Constituição, na parte criminal, ou nas outras partes também, o legislador fala sobre a titularidade das ações. Então você tem, primeiro, os grandes temas são cíveis ou criminais ou administrativos, coisas desse tipo. Na Constituição Federal fala que a titularidade, ou seja, quem pode entrar com ação penal é do Ministério Público. Faz algumas exceções que a pessoa pode entrar em nome próprio para ações criminais. Então aproveita e já explica. Por que caiu na primeira turma? Por que o Alexandre de Moraes é o relator? Tá. A primeira turma é o seguinte, dentro disso chama competência. A competência do STF, segundo a Constituição, é para julgar os crimes comuns do presidente da República, do vice-presidente da República, de ministro de Estado e outros. E essa competência ela é chamada se existe no processo uma dessas pessoas. Então a competência do STF pela Constituição, seria do STF. O que mudou? Há uma época atrás,
que existia garantia de foro, que a gente chama também, e foi mudado falando, não, isso daí é só enquanto a autoridade pública está naquele cargo. E aí, como aconteceu no caso do Lula, foi para a vara lá de Curitiba, onde o Moro julgou o Lula. Depois, através da própria jurisprudência do Supremo, voltou falando, não, autoridades que estão lá no rol taxativo do inciso 1º, se não me engano, do artigo 102 ou 102.1 da Constituição, são essas daqui, então tem que ser no Supremo, não importa se o ato foi praticado pelo exercício da função de qualquer um deles, ele deve ser julgado pelo Supremo, porque ali é o seguinte, era o presidente Bolsonaro enquanto presidente da República. Não é o ex-presidente da República, o ex-presidente é hoje. Mas na época que ele praticou os atos, que ele começou a praticar os atos, ele era presidente da República. E alguns ministros e outros que exerciam função, que também davam garantia de função. Dentro do estatuto, do regimento interno do STF, ele divide os julgamentos em 2 turmas. A primeira e a segunda, cada um compostos de 5 membros. O primeiro inquérito que houve sobre isso, que foi o inquérito sobre as milícias digitais, ele caiu na mão do Alexandre de Moraes. Por sorteio. Por sorteio. Tá entendendo? Aliás, não foi por sorteio, desculpa. O Toffoli, que era o presidente da época, distribuiu para o Alexandre de Moraes, porque existia uma prerrogativa legal que ele podia fazer isso. Tá, e aí isso chama prevenção. Quando um determinado assunto vai para um determinado juiz, aquele juiz se torna prevento para julgar tudo que advir daquele determinado assunto. Então a prevenção do Alexandre de Moraes vem lá de trás do inquérito das fake news, que já tem anos, né? Eu especificamente acho que em relação a competência seria do plenário, porque eu acho que a Constituição fala direto e nos... Mas você não acha que é necessário o pleno para ter o duplo grau de jurisdição, não? Pois é. Porque o que eu estou esperando, que não aconteceu ainda, é que desses embargos de declaração, cujo prazo começou hoje, virá um recurso. E esse recurso, no meu entendimento, irá para o pleno. Ninguém falou disso ainda. A gente não sabe se vai acontecer. Mas eu acho que precisava do pleno para isso. Eu também acho que sim. Tá entendendo? Eu acho que foi uma divisão que foi justamente para garantir o duplo grau de jurisdição, que é um direito de garantia fundamental de todo brasileiro. E aí seria uma coisa que se é julgado pela primeira turma e depois pelo pleno. Beleza, eu acho que é maravilhoso e eu acho que atenderia. Tá entendendo? Porque o réu ele pode se utilizar de todos os meios necessários para fazer as provas que quer, a garantia da ampla defesa. E aí, gente, a questão de habilidade dos advogados também, né? Eles têm de hoje a 5 dias para interpor esse recurso de embargo de declaração, e aí vai depender do que eles vão fundamentar ali para ver o que vem de decisão também. Só corrigindo alguma coisinha, que é o seguinte, é da data da publicação do acordo, porque apesar da gente saber o que foi julgado, a gente não sabe especificamente quais foram os fundamentos de qualquer um. E eles têm 60 dias para publicar o acordo. Isso. Então, a hora que... Por isso que advogado, às vezes, o cliente fala assim, doutor, apareceu um negócio lá no processo. Aí o cara consultou lá, só que o advogado fala, pode ficar tranquilo que ainda não podemos fazer nada. Eu esqueci que tinha publicado. Entendeu? Por causa disso. E o lei muitas vezes não entende. Então, os prazos são contados a partir da publicação de determinada decisão ou determinada intimação judicial. Então, o prazo ainda vai demorar. É bom que eles têm tempo para organizar o recurso. E aí você pode entrar com recurso se você quiser. Só explicando, embargos de declaração é para quando você tem na decisão alguma omissão, alguma contradição ou alguma obscuridade. Então, se você acha que determinado, de qualquer um dos ministros, incorreu numa disso, você pode entrar com embargo de declaração. Qualquer um dos 7 réus. Notando que, porque os outros não têm a legitimidade ativa para entrar com isso. São os termos que a gente utiliza no processo diariamente. Então, ele pode usar. Qual que é a característica do embargo? Esse embargo de declaração. Ele não muda a decisão. Então, é só falar assim, você falou aqui que todos os réus
merecem ser condenados assim, assim, assado, mas o Cid não está. Então, o que você quis falar? Não, todos os réus menos o Cid. E tem os embargos infringentes, que são o quê? Quando aí no Estatuto do Supremo fala que são 2 votos a favor e 3 contra, porque são 5. Aí caberia embargos infringentes, que seria para o pleno. Mas como foi 4-1, não vai caber. A princípio não, mas aí a função do advogado ver se ele tem algum tipo de... De repente, acha uma divergência entre os votos, né? Isso. De repente, por exemplo, eu sei que o Flávio Dino divergiu em algumas coisas em relação às penas. Suponhamos que algum dos advogados veja numa divergência do Flávio Dino alguma coisa que... mas aí eles mesmo se adequaram lá justamente para evitar esse tipo de... vamos ver na hora que publicar, né? Nós estamos falando isso tudo em tese, porque não, então ainda não aconteceu. Então saiu o acordo, você vai ter isso. Aí, dependendo, algum advogado consegue furar o bloqueio e levar para o pleno através dos meios próprios e necessários para isso. Estou falando que é sacanagem, que é porque vai pagar o ministro, não é nada disso. É convencimento, gente. É lógico que existe um aspecto subjetivo de cada ministro, que é legítimo, né, que é ele acreditar ou não. O que não é legítimo é você, nos mesmos fatos, com a mesma legislação, um falar, não, você é completamente inocente, o outro falar, não, você é completamente culpado. 27 anos de diferença entre um e outro. Isso daí tem que ser mudado no judiciário. Por quê? Porque o que funciona muito bem nos Estados Unidos, que aqui não é utilizado? Precedente. Aqui você põe um precedente, um próprio julgamento do judiciário, o cara fala assim, não, até ontem eu achava assim, mas a partir de hoje, porque esse aqui é o réu, eu acho diferente. Isso é ruim para todo mundo, gente. Isso não é porque é o Bolsonaro ou porque era o Lula, tal. Isso causa insegurança jurídica. O que nós queremos é saber exatamente a dimensão das nossas obrigações, deveres e benefícios. Mas eu acho que tem que deixar uma coisa clara, que é o seguinte: apesar de nós entendermos que isso causa insegurança jurídica, o nosso direito permite que isso aconteça. Então, o que aconteceu, essa divergência de 4-1, né, todo mundo viu, o Fux ficou 14 horas lendo o voto dele foi completamente diferente do voto dos demais. Apesar dessa estranheza que isso causa e apesar do desconforto que isso causa, é legítimo. Por que é legítimo? Previsto na lei e ele pode fazer isso. Que é direito dele enquanto juiz. Ele usa o livre convencimento dele de juiz para decidir o que ele quiser. Você tirou o que eu ia falar. Livre convencimento motivado. Exato. Artigo 93, inciso 10 da Constituição fala que o juiz tem que motivar o convencimento dele. Ele motivando é legítimo nesse aspecto. Não estou falando que o ministro está fazendo coisa ilegal e tal. Não é isso, está dentro da lei. Só que deixa de ser legítimo na hora que você expõe uma situação e aí, gente, de 27 anos de condenação de diferença. Como advogada e como estudiosa do direito, eu falo para vocês que eu não vi uma única vírgula de ilegalidade no julgamento. Uma única vírgula. Nenhum deles cometeu nenhum ato de ilegalidade. Foi tudo dentro da lei, em conformidade com o que tinha previsto. E uma coisa que a gente não pode negar é que todos eles, mas Alexandre de Moraes, na condição de relator, é extremamente técnico. Para Alexandre de Moraes cometer algum erro, é muito difícil. Então ele é muito criticado porque ele pesa a mão, porque ele é exagerado, porque ele... Tudo bem, mas ele é técnico e ele não foge à lei. Não foge à lei. Ele não erra. Só colocando aqui, ó, o que cada um dos ministros julgou. Você vê, Alexandre de Moraes, que foi o relator. O relator é quem vota primeiro porque ele faz todo um resumo do processo e oferece uma proposta de julgamento. Tá? Nenhum juiz está atrelado ao julgamento do relator, nenhum ministro está atrelado. Você pode concordar ou pode divergir. Né? Então, aqui, ó, rejeitou todas as preliminares defensivas e apontou Bolsonaro como líder de uma estrutura hierarquizada que usou aparelhos do Estado para desacreditar o sistema eleitoral e preparar a ruptura institucional. Destacou discursos, reuniões, encontro com embaixadores e a minuta do golpe.
como elementos que demonstram atos concretos da execução, não mera preparação. Tá entendendo? Por então, que é isso? O que acontece? Atos, ele entende que, e isso quem acompanhou os votos pode percebeu isso claramente, e quem não viu pode ver, porque felizmente hoje tudo é muito fácil de ter acesso. Alexandre de Moraes, ele teve o cuidado de trazer falas específicas sobre cada um dos fatos que ele julgava. E ele trazia as falas, os momentos, os horários dos acontecimentos para fundamentar cada uma das decisões que ele tinha, né? E o voto dele vai ter isso tudo. E aí quem observou viu que ele foi muito pontual nessas questões, né? Então quando ele fala que o Bolsonaro foi o líder disso, é porque ele achou naquele contexto probatório, ele pensou situações onde ele percebia então que o Bolsonaro teria agido na condição de líder, né? Que ele não era apenas um partícipe ou um especulador, uma pessoa que estava só assistindo, que é o entendimento do Fux, que as coisas aconteceram e ele mal percebeu, né? Outra coisa que existe na nossa Constituição, que afeta muito os processos criminais, é o inciso 61 do artigo 5º da Constituição, que fala que o preso deverá ser identificado os responsáveis por sua prisão e deve ser informado que ele pode permanecer calado. Isso daí foi julgado pelo Supremo e foi interpretado como que o preso não precisa fazer prova contra si mesmo. Ou seja, pode não gostar, mas o preso ou o acusado no processo criminal não tem compromisso nenhum com a verdade. Ele não precisa fazer prova contra si mesmo. Então, se você quiser, fala comigo, Flávio, você roubou o Marco Túlio ali. Aí eu falo assim, Marco Túlio? Eu nem conheço o Marco Túlio. Né? Faz parte. E isso não vai ser interpretado ao meu desfavor. É um princípio constitucional também de garantia processual do réu, que ele não vai precisar de fazer prova a si mesmo. Então, quando a gente vê determinados comentários de determinados réus, até lá no Supremo, chamando o outro para ser vice na chapa, o outro falando que nós não combinamos nada disso, falando com o advogado, o outro pedindo para jantar mais cedo porque o cliente dele precisa de fazer uma alimentação regrada. Não, cada um, o da Marinha lá falou que é isso, eu estava ajudando a pacificar. Beleza, isso é da técnica processual. E aí eu faço até uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes, que não cabe a ele, julgador, criticar o que foi colocado ou deixar de colocar pelas defesas. Isso é uma briga que as pessoas têm, que é o seguinte: cabe ao magistrado julgar a situação e não julgar os argumentos do advogado. Porque senão ele cerceia a defesa. Porque senão você não sabe o que é que o advogado quer falar depois. Então, esse tipo de crítica é péssimo. Isso aí também... mas isso aí vem de cima, vem até aqui embaixo. Mas a gente vê, é o que eu falo, não é juiz, só o Supremo. Aí cada isso juiz todo o judiciário que tem que ser reformado. Não, eu acho que tem ótimos juízes, respeitosos, mas a maioria é assim. E esquece, a gente vê em crime do júri, quem julga o crime do júri é o plenário do júri, que são os jurados. O juiz, não raramente, ele faz intervenções para evitar a produção de determinada prova. Ele nem vai julgar. Então, vamos continuar então. Tá. Flávio Dino votou pela condenação, acompanhou o relator e reforçou que a trama ultrapassou a fase preparatória, com violência como elemento central, reconheceu maior centralidade de Bolsonaro e Braga Neto e sugeriu diferenciação na gravidade para alguns corréus. Foi aí que eu falei que tem a pega dos embaixos de declaração, como Ramagem, Helena e Nogueira. Então, no entendimento do Flávio Dino, esses três teriam tido uma participação menor, né, no entendimento dele, e aí a gente tem essa divergência no voto, e ele defendeu que os crimes não são passíveis de anistia. Aí nós temos Carmen Lúcia, e aqui eu deixo, vou fazer um parêntese, porque ontem Carmen Lúcia estava em todas as redes, porque, querendo ou não, para nós mulheres, é uma grande vitória você ter uma mulher no Supremo Tribunal Federal e ter uma mulher fazendo o voto, vamos falar assim, o voto vencedor, né?
de um julgamento dessa repercussão. Isso é histórico, né? Para nós, mulheres, para as mulheres brasileiras, né? E eu acho que para as mulheres do mundo inteiro, ter uma mulher hoje participando de um julgamento dessa repercussão, para nós é uma grande vitória. Fica aí meus parabéns a todos. Acho que não só para vocês, mulheres, para todos nós. Né? Acho que a gente caminha para uma sociedade sadia do século XXI, é de igualdade, sem ser fisiológica, mas de igualdade entre homens e mulheres hoje, no exercício dos direitos e responsabilidades. Quem vai para a rede social hoje vê isso claramente. Carmen Lúcia está em tudo, e tudo sendo elogiada e vangloriada pelas falas dela, que foram muito impactantes, né? Ela teve um papel crucial no julgamento e realmente é um dia histórico. Carmen Lúcia, então, votou pela condenação, foi ela que formou a maioria, e ela afirmou que o Bolsonaro chefiou a organização criminosa voltada a abalar o regime democrático por meio de desinformação eleitoral, ataque às instituições, cooptação de militares e uso indevido de órgãos estatais. Frisou que houve atos encadeados e concretos, mencionou minutas, reuniões estratégicas, instigações e manifestações entre 2021 e 2022, o que teria então configurado tentativa de instaurar regime de exceção. Carmen Lúcia, então, formou a maioria. Nós tivemos também o voto do Zanin, Cristiano Zanin, que votou pela condenação, que é o presidente da turma. Ele foi quem deu o quarto voto e consolidou a maioria. Rechaçou a tese de que não houve violência ou que tudo se limitou à conspiração, enfatizando a instigação coletiva e a ameaça recorrente do uso das Forças Armadas, o que configurou induzimento à insurreição e atos executórios. E aí nós tivemos então o voto do Fux, que foi um voto divergente, que conforme todo mundo já sabe, todo mundo já falou, durou 14 horas sem apartes. Fux não aceitava que ninguém o interrompesse. E entendo também porque a interrupção é complicada, porque às vezes você está num raciocínio, você não lê o voto o tempo inteiro, né? Você fala sobre ele. E aí, se a pessoa fica te interrompendo, você perde o fio da meada. Um voto gigantesco, eu entendo ele não querer a parte, ele está sendo muito criticado por causa dessa questão. E aí, o que o Fux levantou? Ele aceitou algumas preliminares, que foi a incompetência do STF da primeira turma, por uma questão de foro. Ele entendeu pelo cerceamento de defesa diante da entrega tardia e caótica de 70 terabytes de provas. Para quem não entende, é mega, é gigantesco, é coisa demais. Isso eu vou fazer uma parte aqui que eu entendo isso como advogada. O Ministério Público às vezes tem muito mais prazo do que a gente para analisar, muito mais condição técnica para analisar, e às vezes o tempo nosso é curto mesmo. Nesse ponto eu até vou ter que concordar. Ele alegou nulidades correlatas e no mérito sustentou a interpretação estrita dos tipos penais. Disse que não houve organização criminosa e que exigem violência ou atos executórios e dolo inequívoco, e absolveu integralmente Bolsonaro por ausência de dolo, nexo e atos executórios, e em relação aos corréus absolveu vários. Condenou apenas Mauro Cid e Braga Neto, em parte, por tentativa de abolição violenta. E aí eu queria fazer um comentário, assim, que ontem minha mãe perguntou o que eu tinha achado e eu expliquei para ela da seguinte forma. Para mim, o que o Fux fez foi condenar o menino que fica lá na boca de fumo vendendo maconha e absolver o chefe do tráfico que tá lá em cima do morro dando ordem. Que mora lá no Belvedere e pega o cara lá do Morro das Pedras. Pra mim foi isso. E joga a pena do cara do tráfico internacional de droga. Com todo respeito ao ministro Fux, não é uma crítica pessoal a ele, mas eu acho que ele foi simplista demais. O Bolsonaro não sabia de nada. Sabia, tá provado. Mas ele entendeu assim, e a gente tem que respeitar, porque ele é o cara, e ele é o ministro do Supremo, e ele tem o direito de votar do jeito que ele quiser. Esse resumozinho que a gente pegou aqui, a gente baseou no site Migalhas, tá? Só para dar o crédito. Na verdade, a gente, mais ou menos. Tá. Você tá dando crédito. Resumo. Porque, na verdade, nós estamos lendo e acompanhando tudo desde sempre. Mas especificamente. Esse pedacinho. Só para dar os créditos, porque, né? Eu gostaria que dessem os créditos aquilo que eu fiz também pro programa de Direito e Ação, pro Davi, para todos nós aqui, né? Aí, gente, é o seguinte, tem mais uma questão que o Fux tentou empurrar
os crimes para crimes eleitorais, como a restrição dos crimes que foram praticados por esses quadrilheiros fossem apenas aplicáveis no âmbito eleitoral, né, o que foi rechaçado também. Tá? Aí, depois disso, o que acontece? O julgamento veio e falou, vocês são culpados ou inocentes? Ficou 4-1 culpados. Então, aí passa para uma fase que é a dosimetria da pena, que está no artigo 59 do Código de Processo Penal. Desculpa, do Código Penal. Eu achei as penas muito duras e pesadas para réus primários e de bons antecedentes. Também achei. Né? Eu acho que a pena para réus primários e de bons antecedentes tem que ser avaliada mais para o mínimo legal do que estou colocando do meio para cima. Tá entendendo? São réus primários e de bons antecedentes. Então, deixa eu ler as penas pra gente ilustrar para quem não deixa eu só explicar quais circunstâncias, aí depois você lê o de cada um. Seu raciocínio é sempre o inverso. A pessoa tem que saber qual que é a pena que deu pra você explicar a pena. Tá, beleza. Você começa pela conclusão. Sim, senhora. Pode ir. Então vamos lá. Penas fixadas. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de reclusão, iniciado em regime fechado, mais 124 dias multas, 2 salários mínimos por dia. Então, são 124 dias multa, sendo que cada dia multa serão 2 salários mínimos. Walter Braga Neto, 26 anos e 6 meses. Anderson Torres, 24 anos. Almir Garnier, 24 anos. Augusto Heleno, 21 anos. Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos. Alexandre Ramagem, 16 anos, 1 mês e 15 dias. E o Mauro Cid, 2 anos. Mas por quê? Ele tinha feito um acordo de colaboração e aí ele teve essa redução que já tinha sido feito parte do acordo para que ele falasse tudo aquilo que ele falou. Foi feito o acordo antecipadamente, por isso que a pena dele está tão discrepante, certo? Agora você pode explicar. Aí, antes disso, você já falou a pena de cada um? Que Falei a pena de cada um, o que foi? Quais foram os crimes que foram condenados? Jair Bolsonaro, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deteriorização de patrimônio tombado e Braga Neto, mesmo o Valdo Bolsonaro, e os outros todos, mesmo Valdo. Só Mauro Cid, que foi condenado pelos 5 crimes imputados, mas Alexandre Ramagem e Mauro Cid. Alexandre Ramagem não foi condenado por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Por quê? Porque o Congresso não deixou. Falou que, como ele era deputado, caberia ao Congresso deixar ou não ser feito o processo contra ele. Então, suspendeu esse processo. Depois que deixar de ser deputado, volta a Aí nós temos que lembrar o seguinte: aqueles que têm patente, pela sentença, perderão as patentes. Então, nós estamos falando de pessoas que podem ir para prisões comuns. Né? O Bolsonaro era capitão? Não lembro. Enfim, todos que têm patentes perderão suas patentes. E aí vão para prisão comum, cela comum. Né? Eles não teriam, em tese, eu estou falando porque ainda, obviamente, os acórdãos não foram publicados, ainda cabe recurso e tal. Mas vislumbrando isso hoje, são pessoas que serão, se as coisas acontecerem da forma que estão hoje, serão presas em presídios comuns, em celas comuns. É o que a gente está vendo até agora. Aí tem as peculiaridades de cada um. Fulano é idoso, fulano tem problema de saúde, já tá, né? Acho que o Bolsonaro já tem 71 anos, aí vai ser na época do cumprimento de sentença que vai se definir essas questões. E o Mauro Cid teve 2 anos por causa da redução, por causa da delação premiada que ele fez. Agora, os tipos penais. O que é? Organização criminosa armada. Quando você vê o tipo, o julgador ele tem que ver se há a subsunção da conduta que você fez ao tipo penal ou a tipologia do tipo penal. Então, ele vai analisar se o que você fez está ou não dentro daquela conduta descrita. Então, por exemplo, organização criminosa armada. O que é? Associação de 4 ou mais pessoas, uma estrutura organizada que tenha divisão de tarefas, hierarquia ou ao menos função de liderança. Finalidade criminosa, chamada armada, potencial de uso de força ou envolvimento de agentes militares
ou ideais de uso da violência ou qualificadoras como participação de agente público. Né? Então, organização criminosa é isso. Tentativa de abolição violenta de Estado democrático de direito. Violência ou grave ameaça ou ato executório para abolir ou tentar abolir o Estado democrático de direito. Então, não é só a violência ou grave ameaça que o pessoal está falando aí, que você tem que pegar o cara e descer o cacete nele, dar um tiro e tal. Não. Ou tentar abolir o Estado democrático de direito de outra forma, inteligente, através de um decreto, decreto de qualquer coisa, que lá até o decreto, também o decreto lá. Dolo específico de destruir o regime constitucional. Não basta discurso ou mera crítica, mas ato concreto ou sério risco. Eu não vou falar que se houve ou não, porque os ministros já falaram, eles acharam que houve. Né? Tentativa de golpe de Estado. Intenção e ato de depor governo legítimo ou impedir posse mediante violência ou grave ameaça, medidas concretas de secessão, ruptura inconstitucional. Qual que é a tentativa de golpe de Estado para tentativa de abolição violenta do Estado? É você tentar impedir a posse, que é o que o pessoal falava, não subirá a rampa. O outro é o crime comum, que tenta quase que a mesma coisa. Dano qualificado, prejuízo material ao patrimônio público da União ou violência ou grave ameaça ou outra qualificadora. Nexo causal com agente imputado com dano dolosa. Então não precisa do cara ir lá e ele quebrar o relógio, ele quebrar os vidros. Só de estar lá dentro da participação, visualizando aquilo como uma forma de uma intervenção de um órgão da estatal, como o Exército, Forças Armadas, você participa do crime também. Tá? Deterioração do patrimônio tombado. Bem tomado, histórico, cultural, protegido e conduta deteriorar, inutilizar, destruir. Ou seja, é quase que a mesma coisa do dano qualificado, mas o dano qualificado pega as vidraças, a cadeira do Alexandre de Moraes, que foi para a praça, e o deterioração do patrimônio tombado é tipo o relógio do Dom João VI que foi quebrado. E aí, abaixa o papel, porque fica na sua cara. E aí, a questão do Fux, que a crítica que está sendo feita ao Fux o tempo inteiro, que as pessoas não estão entendendo o porquê que o Fux, né, vamos dizer assim, entendeu que essas pessoas realmente seriam inocentes, é porque quando teve o julgamento daquelas pessoas, dos ataques do 8 de janeiro, né, aquelas pessoas, vamos dizer assim, pessoas desconhecidas, né, não políticas, o povo que foi pra rua no 8 de janeiro e invadiu e quebrou e depredou o patrimônio, ele participou do julgamento de várias daquelas pessoas e ele pesou a mão, ele condenou, ele aplicou pena, ele entendeu que essas pessoas mereciam uma punição grave, pesada, pelos atentados ao Estado Democrático de Direito. Então o Fux já tinha esse precedente desses julgamentos, de condenações recentes a essas pessoas. É isso que eu falo da falta de legitimação do judiciário. É isso que eu vou explicar agora, que o Flávio estava explicando lá no início do programa, que eu falei, calma, vamos ter que contextualizar isso, para quem não está acompanhando, né, da forma que a gente acompanha. Por isso a crítica ao Fux, porque ele foi o cara que condenou um tanto de gente e pesou a mão nas penas. O Brasil inteiro fala da menina que escreveu de batom na estátua. A menina escreveu, como é que foi que ela escreveu? Perdeu Mané. Perdeu Mané. Ela pegou 17 anos. E fala-se muito que a pena dela foi pesada. Ela e várias outras pessoas. Mas não foi só por isso que ela foi condenada. Não, tô dando um exemplo que fala-se muito das penas pesadas. E a grande crítica de anteontem para hoje, que o Fux está sofrendo, é essa. Quando ele foi julgar essas pessoas, réis mortais desconhecidos, ele teve esse peso, ele entendeu pela gravidade dos crimes. Não tô falando nem que ele tá certo, nem que ele tá errado, nem que a pena tá certa, nem que tá errada. Tô falando que ele entendeu que eram penas que deveriam ser altas. E aí, quando chega agora para julgar a turma, vamos dizer assim, que encabeçou tudo, ele fala, não, todo mundo é inocente. Por isso que eu falei, condenou
o vapor o avião e o traficante lá, mesmo. E o traficante mesmo ficou de boa. É uma crítica minha, tá, pessoal, mas enfim. É minha também, tá entendendo? Isso aí é o retrato do nosso sistema jurisdicional. Se você chega apresentado por alguém, esse aqui é o amigo de fulano e tal, a pena é uma. Se você é de outro, se você é pobre, preto, favelado, no periférico, né? O pessoal não usa mais favelado, não. Periférico, você vai ser condenado e ainda vai ter agravantes. E quando a gente vai para o tribunal fazer sustentação oral e fala assim, os desembargadores quase descem lá de cima para brigar com a gente. Mas é verdade. Tem que ser reformado o judiciário para ele ter uma atuação mais previsível, mais legal, mais dentro daquilo que o legislador determinou. Só para falar, a aplicação da penalidade foi a segunda fase do julgamento, que é o seguinte, é com base no artigo 59 do Código Penal, que é de 1940. Então, se você acha que não está atualizado, fala com o seu deputado para fazer um novo Código Penal e um novo Código de Processo Penal, porque realmente estão desatualizados, é de 1940. Mas fala o seguinte, e aí quando eu falo o devido processo legal e a ampla defesa foram admitidos no processo, é porque é assim que funciona o nosso judiciário até hoje. Então, você não tem como falar que não houve, porque estão sendo tratados igual o pessoal de baixa renda que vai ser julgado pela justiça comum. É assim que funciona. No dia a dia, um ou outro que consegue algum benefício porque conseguiu a sensibilidade do juiz. Mas, no geral, faz igual um rolo compressor, tá nem aí para as vicissitudes das pessoas, para as peculiaridades do caso de cada um. Faz porque o CNJ mandou fazer não sei quantos e passam a máquina de copia e cola e fazem os votos por atacar. E aí, pessoal, é o seguinte, cenas dos próximos capítulos, tá? Eles têm 60 dias para publicar os acórdãos, o acórdão e os votos, né? Porque é um acórdão e os votos, os 5 votos. Dessa publicação, nós temos, então, o prazo de embargos de declaração. Desses embargos de declaração, que provavelmente serão opostos, a gente sabe que, né, os advogados não vão perder essa oportunidade de fazer esses recursos. Aí, então, a primeira turma se reúne novamente e aí a gente vai ver o desfecho, qual que será. E, obviamente, nós vamos trazer para vocês imediatamente após o acontecimento. Até lá, novidades. Estaremos aqui. Aí, só falar, o que o artigo 59 fala? Quais são as circunstâncias judiciais que você deve aplicar para que você chegue a uma pena em concreto? E isso aqui, por exemplo, a diferença do Flávio Dino para Carmen Lúcia, para o Alexandre de Moraes e para o Zanin, você vê que foram poucas. Um estava 3 meses a mais, ou 3 meses a menos, e eles chegavam num acordo de cada um lá, não tinha problema. Que isso é o quê? Culpabilidade. O que é isso? O grau de reprobabilidade da conduta. A reprobabilidade, ele tem que pegar os elementos dos autos que demonstram a reprobabilidade. Por isso que eu acho que a pena foi tão forte. Porque é o seguinte, se parte da população não queria o golpe de Estado, parte grande da população também queria. Então a reprobabilidade aí teria que ser analisado com base nisso, e não só o que o Alexandre de Moraes acha ou deixa de achar. Então, tem que ser vista em base mas no do caso processo. não foi do Alexandre, foi do Alexandre e dos outros. Não, beleza, né? mas tinha que ser dos autos. Não, concordo, tô discordando. Antecedentes, histórico criminal do réu. A maioria ali é réu primado de bons antecedentes. Né? Então, tinha que dar a pena mínima ali. Né? Conduta social, comportamento do agente no meio familiar e social. Gente, eu posso não gostar do Bolsonaro, achar ele um escroto, tá entendendo? Mas a conduta dele não é ilegal. A conduta do geral dele, ele é presidente da República. Ele não tem nenhuma condenação por qualquer tipo de conduta antissocial dele, então... e ele não foi acusado de outras coisas reprováveis. Então, aqui também não é exasperador da pena. Personalidade, a forma de ser e agir do agente. Mais uma vez, eu posso achar que ele é isso o Fux até falou muito bem. Posso achar que ele é um páreo, posso achar que ele é escroto, posso achar que ele é um merda e tal, mas isso não pode interferir na pena. A minha simpatia ou antipatia por ele, tá entendendo? Motivos. Aí sim tem os motivos lá que eles levaram em conta.
condições de tempo, lugar e outras que envolvam o crime. Também não foi analisado. Consequências do crime, não houve os danos, que houve alguns danos, mas não é com a intensidade que eles falam, porque não houve qualquer morte, qualquer tipo de evento que fosse maior. Aquela tentativa de explosão do aeroporto poderia ter, mas não teve, tá entendendo? Aí também a gente não sabe se é do Bolsonaro e do séquito dele, ou se eram alguns imbecis que queriam fazer por conta própria. O Lula mesmo teve um caso que ele falou, isso daí é o pessoal, como é que falou? Que os debilóides de esquerda, os aloprados de... O Lula falou isso? De esquerda, numa condição que parte do pessoal da esquerda aprontou alguma coisa e falou, não, isso aí são algumas alopradas, porque dentro da massa você tem também, você tem que ver o que é sua culpa e dos outros. Comportamento da vítima. Né? Então, baseado nisso, eu acho que a pena base foi muito alta. Eu acho que o ideal para eles aí seria uns 12, 13 anos de punição. Né? Mas isso é o que eu acho. Efetivamente, o que vale é o que os ministros acham. Então, basicamente... Mas você acha que seria possível, por exemplo, um recurso para o pleno pedindo para baixar essas penas? Eu acho. Até porque a maioria dos habeas corpus que você faz, Paulo, aqui, pro STJ e STF, você coloca a dosimetria da pena como pressuposto de validade da aplicação da penalidade até pro STJ e pro STF. Pessoal, é isso. Eu acho que a gente tem que continuar acompanhando o que vai acontecer e a gente vai reportando as informações que forem surgindo. Realmente, o cenário é esse, acredito que vai acontecer. Segunda-feira nós vamos fazer um programa ao vivo, segunda ou terça-feira vai ser chamado no canal o Dr. Bernardo, que é um constitucionalista muito brilhante, vai falar, então talvez tenha coisa que ele não concorda. É uma terceira visão, né? Eu acho e importante. Se você aí que acompanha o Direito de Ação quiser também vir e falar, vai ser um prazer pra gente, porque é o que eu expliquei. Eu, enquanto jurista, eu posso pensar o que quiser. Agora, o juiz, ele tem que ter uma previsibilidade eu adoraria, do que ele vai julgar. Eu adoraria que algum jurista que tivesse estudado o voto do Fux, viesse falar dele pra gente. Eu acho importante, sabe? Porque eu tenho uma visão, mas eu não sou dona da verdade, não. O Flávio também não. Então, eu acho isso importante. Lembra de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, mandar suas dúvidas, suas opiniões. Obrigada de novo. E mais uma coisa. Curta, compartilhe, comenta. Eu acabei de falar isso, não é mais uma coisa. Eu posso terminar de falar? Pode. E olha como é que a Paula tá linda, como uma mulher bem amada. Olha pra você ver. Tá bonita, meu amor. Obrigada. Até a próxima, gente.